Oi, eu sou o João. Oi, eu sou a Luana e este é o nosso top 5 de coisas estranhas. Meio sem regra, e já adianto que, na minha cabeça virginiana, eu associo coisas estranhas a coisas negativas. Tá. Essa questão de, porque o estranho pode ser legal, nunca é, gente. O estranho é o que te torna único. Não, o estranho é o que me afasta, o que me faz correr. Eu estou corrigindo você! Ó, vou começar então aqui. Eu coloquei, assim, coisa que eu acho muito estranha nos outros, eu julgo silenciosamente, que é comer carne bem passada. Olha! Já matou o bicho, come direito, pelo menos. Morreu. Desculpa. Eu tô bem assustado, porque é muita coincidência. O meu quinto lugar também é sobre carne. Qual, João? Você acredita? E a gente não combinou, gente. A gente não combina o top 5. Até parece que a gente combina as coisas. Mas por isso que às vezes a gente repete, né, as informações. Eu tenho desenvolvido um certo preconceito, Luana, na minha vida adulta, com misturar carnes diferentes no mesmo prato. Entendi. Então, assim, se a coisa já leva frango, é só frango, gente. Aí o povo põe assim, frango e presunto e carne. Não, eu acho muito esquisito. Que absurdo! Meu quarto lugar, eu coloquei... Eu acho muito estranho gente que não bebe. Que preconceito, Luana. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas. Infelizmente, parece que eu viver em sociedade é isso, né? A gente tolerar as esquisitices dos outros. Mas, gente, vocês realmente escolheram ser sóbrios. Brasil 2025, sabe, João? Eu tenho um pouco de preconceito. Realmente queria confessar isso pra vocês. Eu gosto de ser insuportável. Eu tenho também um preconceito gastronômico aqui. Calma, João. Vou evitar citar a marca, mas todo mundo vai entender. Eu não entendo uma certa obsessão que as pessoas têm com uma marca específica de bala, que todo mundo sabe qual é. Gente, em que momento as pessoas começaram a ter? E eu acho que é meio golpe de marketing, assim, porque tudo que eu assisto hoje em dia tem patrocínio da bala de marca, aí tem festa que tem stand dessa bala de marca, e aí tem formatura que a bala de marca patrocina, e aí vai ter open bar de bala. E eu falo, meu Deus, pessoa com 30 anos nas costas querendo open bar de bala, sabe? Assim, eu não entendo. Não é boa, gente. Sabe assim, ok, você quer ir lá comprar um pacotinho um dia, sem julgamentos. Mas essa obsessão de fazer review, tem gente que faz, não sei nem o nome, mas assim, fica experimentando, sabe? Compra várias e aí faz pra ver qual que é melhor, qual que... Eu não sei, assim, eu realmente acho que a marca ali tá falando bem mais alto do que o sabor, em vários momentos. Pra quem não captou, é uma certa marca que tem balas em forma de ursinho, de dentadura. É uma bala fininha. Acho bom você parar. Mas será que não é geracional? Mas tem um povo velho que é o meu grande preconceito. Chegarei lá. Eu vou aproveitar e engatar aqui o meu terceiro lugar. Eu tenho muito preconceito com gente velha que se acha jovem. O pai de todos os meus preconceitos, gente. Todos. Vou escutar capapi, porque eu sou jovem. Já falhei, olha o ato falho. Já falei em outros episódios também, assim, não entendo o fã-clube da Taylor Swift, se você tem mais de 20 anos, entendeu? Porque um adolescente que é fã de... Eu acho, tem que ser, é ótimo, vai ser mesmo. Mas assim, pessoa com 40 anos nas costas e num show da Taylor Swift, eu falo, que isso, gente? A vida adulta, ela é cinza, ela é triste, sabe? Eu tenho um pouco de preconceito com adultos muito felizes, assim, sabe? Não, você tem que ouvir sabe? O mundo é um moinho, vai triturar seus sonhos tão mesquinhos. Não é pra ficar ainda em show de cantora pop adolescente. Vai em cantora pop adulta, né? Cantora pop ali, que é o quê? Uma Cher da nossa geração. Isso que Entendo a questão da memória afetiva, mas aí é meu ponto com a Taylor Swift, porque não deu tempo de você ser um adulto de 40 anos e ter memória afetiva de Taylor Swift. Não. Você pode ter memória afetiva de Britney Spears, de Beyoncé, de Lady Gaga, talvez, ali forçando. De Sandy Júnior. Gosto, aí sim, né? Mas assim, acho que tem idoso pegando carona
em jovenzinhos aí, falando, eu adoro ter. Não pode gostar. O seu pedido não é razoável. Não podemos fazer nada para te ajudar. É isso. É uma ode ao preconceito, essa abertura aqui, Luana. Ofendendo minorias, vamos lá. Essa não era minha terceira colocação. Ah. Vou pra tecnologia agora. Ah, não. Agora eu vou ser atacada. Eu tô ficando muito incomodado com essa mania agora de que tudo que você faz na vida você tem que baixar um aplicativo exclusivo para aquilo. Gente, que coisa insuportável. Aí agora, fui num show ontem do Zeca Pagodinho, olha como é que eu sou coerente. Está aí dentro do que eu posso ouvir. Da sua faixa etária. E aí era um festival aqui em Belo Horizonte, só que para acessar você tem que baixar o ingresso do festival, e aí tem que baixar o aplicativo. Aí você vai num show de teatro, é outro aplicativo, porque é outra empresa. Aí você vai no supermercado, tem que baixar o aplicativo do supermercado, pra você ter desconto. Aí você quer pagar uma conta, tem que baixar o aplicativo da conta. Gente, que inferno que tá virando a nossa vida. Eu não quero ter um aplicativo pra tudo que eu vou fazer na vida, assim. Virou um top 5 de coisas que nos irritam e não de coisas estranhas, né? Blá, 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 eu tô cheia. Em segundo lugar, João, eu coloquei que eu acho muito estranho, mas muito estranho, gente que não gosta de gato. Não é possível. Eu, como uma senhora gateira, porque eu vou virar a velha dos gatos, né? Que tem 170 gatos em casa. Eu vou ser essa pessoa. Eu não consigo entender como as pessoas não gostam, assim. Eu entendo as pessoas que não têm, que não podem ter, mas não gostar, o bichinho mó fofinho, gente. Eu gostei do otimismo. Eu vou virar. Que velha safada! Qual o seu segundo? Eu até esqueci o nome, mas aí eu vou voltar pro nosso tópico aqui. Ah, Tem uma outra mania agora, além da bala, que é um chaveirinho, que é um bonequinho. Você já viu isso? não sou jovem o Esqueci suficiente. o nome. É Lulu alguma coisa. Deixa eu pegar aqui. Podemos falar o nome? Ah, podemos, né? Chama Labubu. Labubu. Procure aí, Luana. E tá uma febre, todo mundo... Assim, eu tô meio assustado com a eficácia do capitalismo, porque o capitalismo tá lançando coisas assim aleatórias e tá colando. É horrível, gente. E é caríssimo, Luana, caríssimo o bonequinho. E tá assim, cheio de adulto comprando bonequinho pra pôr em bolsa, pra pôr em... Sabe essa coisa de, porque é modinha, todo mundo tá comprando, eu vou comprar? Igual quando teve aquela garrafa de água que era em degradê, de azul e rosa, que aí todo mundo tinha. Eu tô meio assustado com as pessoas não estarem refletindo sobre isso, do tipo assim, ok, legal as pessoas terem. Que pessoas? Adolescentes, Luana, é um bonequinho de pelúcia. Feio. Sabe, você quer pôr um pompom na bolsa, um bonequinho? Claro que você pode pôr até os 20 e poucos anos. E tem gente, assim, eu não consigo entender o apelo estético, o que tá acontecendo, que as pessoas estão colocando, e tá uma febre. Esse eu já vi várias pessoas usando. E é caríssimo, Luana, caríssimo. Chora, bonequinha! Ó, em primeiro lugar, eu coloquei autorreferente aqui, mas uma coisa que eu acho muito estranha, João, são as pessoas que escutam o nosso podcast e não avaliam no Spotify. Aí é absurdo. É muito estranho. Por favor, nos avaliem, deem essa moral, nos ajudem. Isso ajuda o podcast a ser mais ouvido, a alcançar mais pessoas. Então, por favor, deixem de ser estranhas e avaliem lá no Spotify pra gente. Não estou disposta. Com licença. Em primeiro lugar, eu coloquei, eu acho, que assim, o resumo de tudo que eu queria conversar aqui nesse top 5, que eu acho que é o ápice das coisas estranhas que aconteceram este ano. E olha que este ano aconteceram muitas coisas estranhas. Bebê reborn, Luana. É estranho, realmente. Eu achei tão estranho que eu não consigo entender a questão, sabe? Eu juro assim, eu olho tão de fora pro negócio e eu tenho uma suspeita, queria aqui abrir meu coração com vocês, que foi uma coisa que eu acho que a mídia deu uma impulsionada. Eu não acho que é uma tendência mundial. Igual a mídia vendeu. Tanto é que o chaveiro eu já vi pessoas usando. Na minha bolha, gente, eu nunca vi. Tudo bem que é minha bolha, né? Mas assim, eu nunca vi nada relativo ao bebê reborn e nem pessoas que conheçam alguém que tenha um bebê reborn. Eu acho que houve ali uma inflada da mídia nesse aspecto, ou que foi uma coisa muito localizada em São Paulo, talvez, um recorte muito específico, mas é estranhíssimo, gente, para não dizer outra coisa. Eu achei, tô tentando aqui falar de uma forma que o jurídico não intervenha,
Mas eu achei preocupante. Eu vou usar essa palavra. Quando eu vi, assim, quando eu fui entender, quando eu vi as matérias, eu falei, não, gente, tá faltando muita análise aí. Psicólogos, psicanalistas do meu Brasil vão fazer um mutirão aí, porque é muito estranho, gente. Eu acho que é muito sintomático de várias outras questões ali, essa febre do bebê reborn, que eu nem acho que foi uma febre. Não foi muito localizado. Mas dito isso, é muito esquisito. Você precisa fazer muita terapia. Você precisa. Então é uma grande crítica à juventude. Não a juventude, as pessoas que acham que estão na juventude, Luana. É verdade. Eu acho que o jovem, ele tem carta livre para fazer várias coisas. Exato. Então, por isso, nós vamos trazer hoje livros que falam mal de jovens. Não. Não é nada contra jovens. Nada contra jovens. Nós vamos falar hoje, gente, de 5 livros estranhos. Ah, gente, mas que assunto genérico. Sim, é realmente muito genérico, porque eu e o João, a gente está realmente num limite de conseguir gravar. Então, foi isso que conseguimos para hoje. Sem julgamentos, por favor. Depois da gente ter julgado todo mundo. Quem somos nós para julgar os outros, Luana? Ah, mas também quem somos nós pra julgar? Eu sou alguém que não faria essa merda aí. Sabe uma coisa que eu acho estranha e eu não coloquei na minha lista? Gente que fala isso. Fala mal de uma pessoa e no final ainda acrescenta, mas quem sou eu pra julgar? Eu não julgo. Nem faz fofoca, né, João? Não. Eu sou muito compreensivo. Em que me incomoda a pessoa escolher a marca da bala que ela quer chupar, Luana? Em nada. O que muda na sua vida? Mas muda sim, porque aí eu fico, todo dia que eu entro em algum lugar, tem um raio de uma propaganda dessa bala vindo na minha cabeça. Os ódios do João são muito bem localizados. Queria aqui propósito de intervenção, ó, campanhas publicitárias feitas por dentistas e psicólogos. Eu acho que se a gente investir em odonto e em psicologia ou psicanálise, a gente resolve bastante coisa deste país. Queria aqui deixar só este resumo. Fica a dica. Mas vamos falar dos livros, Luana? Bom, vamos ao que interessa. Posso começar, então? Pode começar, Luana. Trouxe um livro muito estranho para vocês, gente. Eu vou falar de um livro chamado Gênesis, do Bernard Beckett. Esse livro é de 2006, saiu aqui no Brasil pela Intrínseca, com tradução do Braulio Tavares. E eu até, João, já mencionei esse livro muito rapidamente aqui no episódio em que eu falei sobre o caminho estreito para os confins do norte. A gente mencionou naquele episódio que a gente lê muito pouco Oceania, e aí eu lembrei desse livro. Esse livro ele tem essa curiosidade de ser de um autor, o Bernard Beckett, que nasceu na Nova Zelândia. Quantos livros da Nova Zelândia vocês já leram? Eu só li esse mesmo, então estou aqui trazendo um exemplar único, mas é um livro estranhíssimo, gente. Eu trouxe aqui para agradar o João, eu achei que o João precisava deste presente nesta manhã fria de domingo, porque é uma distopia, João, é uma ficção científica. Oba! E tem robozinho. Nossa, agora sim. Se o robô estiver chupando bala. No show da Taylor Swift. Nossa! Eu vou escrever essa história, uma história de terror. Eu não tenho medo de nada. Terror absoluto. Mas, vou tentar dar um resumo aqui. Gente, esse é um livro, eu li faz algum tempo, mas eu ainda lembro bastante dele. E ele é um livro muito centrado em reviravoltas. Então, eu vou contar algumas coisas, vou ter que dar pequenos spoilers, mas vou tentar não dar aqui as grandes revelações do livro, tá? O livro é uma utopia. Então, as pessoas vivem num ambiente muito harmônico, de paz, é um local que eles chamam de república. E a gente vai conhecer a protagonista desse livro, que se chama Nax. Ela é uma jovem de 14 anos, e o grande sonho da Nax é ingressar na academia, João. A academia, nesse mundo, é um lugar muito importante, ela forma filósofos, pessoas que vão se tornar conselheiras de governantes, de pessoas influentes. Então, quem se forma na academia automaticamente ganha muito status social. E o sonho dela é ingressar nessa academia. E para ingressar nessa academia, ela precisa fazer uma arguição. Então, ela escolhe um tema e ela vai defender esse tema para uma bancada. São 3 pessoas ali que vão ouvir a arguição dela.
E essa arguição dura bastante tempo, é longa, dura 3, 4 horas. E essa já é a primeira grande esquisitice do livro, João, porque o livro é inteiramente focado nessa defesa de tese, nessa banca. Então, ele é um livro que não tem muita descrição, ele é totalmente baseado em diálogo. A forma desse livro é muito estranha. Eu não sei de onde surgiu essa ideia. Eu acho muito esquisita. E contra todas as possibilidades, porque não parece bom. Né? Nossa, vou ler um livro que aqui a narrativa é inteiramente centrada numa defesa, numa banca. É bom, é muito dinâmico, a história é muito dinâmica. Então a gente vai acompanhando ali ela se preparando, depois ela respondendo as perguntas, ela defendendo ali a tese dela. E a tese dela, João, é sobre um homem que viveu muitos anos antes, naquela sociedade, chamado Adam Ford. E ele é uma espécie de herói local. Esse Adam Ford, ele basicamente ele gerou a sociedade na qual a Anax vive, né, onde ela está inserida. Então ela vai falar sobre a vida desse Adam Ford. E aí a partir da arguição dela, a gente vai descobrindo mais quem foi esse cara e como que essa república surgiu. Então o Adam Ford, ele viveu num mundo, né, pré-utopia aqui, e era um mundo muito difícil, basicamente o nosso mundo, porque aí a gente vai sabendo mais acontecimentos, né, mais fatos. Então a gente sabe que os Estados Unidos se envolveu numa grande guerra no Oriente Médio. Não acredito. Uma guerra que chegou ali a um impasse que nunca se resolveu. A China aproveitou esse momento para se tornar a maior nação, né, o país mais influente. A gente fica sabendo que aconteceu uma grande guerra, uma guerra total que envolveu todas as nações do mundo, e aí a partir dessa guerra foi utilizada muitas armas biológicas. Então é dito de um vírus que se espalhou pelo planeta e exterminou boa parte da população. Vejam quantas coisas aqui muito estranhas para nós, né? Que praticamente não tem nenhum lastro aqui. Inimagináveis. Exatamente. Que não tem nada a ver com a nossa situação atual. É um livro de 2006, depois eu vou falar sobre isso. Eu acho um livro bem, bem visionário, assim, na leitura de mundo dele. Mas, enfim, tem essa guerra biológica. E aí alguns habitantes, algumas poucas pessoas privilegiadas, se refugiam em uma ilha. E ali eles ficam seguros. Eles basicamente impedem qualquer pessoa de entrar nessa ilha, porque pode trazer o vírus, porque pode representar ali interesses de outros países, então eles ficam ali refugiados. Qualquer avião que passa ali por perto, eles abatem. Qualquer refugiado que tenta chegar na ilha, eles matam, eles destroem. Então ali eles conseguem criar, né, essa pequena sociedade que está a salvo dos perigos do mundo externo. E aí tem o Adam Ford. O Adam Ford, ele é um soldado. E basicamente ele é responsável por cuidar, né, por promover a segurança ali nessa ilha. E aí um dia ele vê um barquinho com uma criança, uma menina chegando na ilha. E a ordem dele é exterminar essa criança, como eles fazem com todos os refugiados, só que ele fica com pena, ele fica com dó e ele decide salvar essa menina. Então ele esconde essa menina durante um tempo, e aí aqui eu vou ter que dar um pequeno spoiler, mas eu acho importante só para a gente continuar conversando sobre o livro. Ele vai ser pego, vão descobrir, e aí ele vai ser preso, porque afinal de contas ele descumpriu ali uma regra, né, uma ordem daquele mundo. E a punição dele, João, vai servir de cobaia, vai ser ajudar no treinamento de uma inteligência artificial. Uma inteligência que está sendo criada ali naquela sociedade. Então, basicamente, ele vai criar ali modelos, ele vai treinar essa inteligência, e aí a gente vai ter uma segunda camada do livro que são diálogos entre esse homem, o Adam Ford, que está preso, e essa inteligência artificial, e esse robô, né, basicamente. E aí é um ponto muito interessante do livro, assim, é uma das partes que eu mais gosto, porque quanto mais essa inteligência é treinada, quanto mais inteligente ela fica, né? Eu não gosto do uso desse termo de inteligência, mas vamos lá, vamos utilizá-lo, mais o Adam Ford vai entrando em crise, porque ele vai um pouco deixando de entender o que diferencia ele da máquina. O que ele tem, assim, de tão exclusivo, né, de tão diferente de um robô. E aí os diálogos vão ficando cada vez mais complexos entre esses dois, né, as conversas. E tem uma conversa específica que eu acho muito angustiante, que é justamente o Adam tentando dizer por que ele é diferente.
E à medida que essa inteligência artificial ela tem raciocínio lógico, ela tem uma certa consciência, ela tem criatividade, ele se apega a conceitos muito abstratos, como espírito, né? O que vocês têm de diferentes? Nós, seres humanos, temos um espírito, nós somos a forma como o universo reflete sobre si mesmo, né? Ele vai criando aqui alma, claramente nós temos alma e as máquinas não têm alma. E o computador, né, o robô praticamente ri dele, né? Porque são argumentações muito fracas no fim, né? Eles vão ficando cada vez mais próximos e aí os dois vão ter uma ideia, eles vão resolver fazer alguma coisa ali para mudar aquele mundo, e aí esta coisa eu não posso contar, porque aí eu acho que isso é a grande revelação aqui da história. Então, eu até fiquei pensando em talvez falar que eu ia falar o spoiler, né, de alguma forma anunciar, mas eu acho que não vou comentar. Mas os dois, né, máquina e ser humano, vão tomar aqui uma atitude que vai mudar tudo e que vai justamente gerar essa sociedade da Anax, né, da protagonista que está tentando ingressar na academia, e ela é muito apaixonada por essa história. Então a tese dela é baseada, né, é sobre a vida desse Adam Forte. E aí, gente, eu acho que esse livro ele tem questões, para mim, que são muito existencialistas. E eu acho que os paralelos com a filosofia, eles são muito claros, assim. É um livro que muitos personagens vão ter nomes de filósofos gregos, então a própria Anax tem um Platão, o lugar se chama República. Então o tempo todo vai ser essa história que vai dialogar com a filosofia, com o existencialismo. E eu acho, assim, um livro muito estranho. Ele é muito esquisito, mas a revelação final eu acho muito boa. Assim, eu acho que a forma como ele é construído, você vai descobrindo as coisas muito aos poucos, de que sociedade a gente está falando, o que é uma utopia, né? Essa utopia que surge após um futuro pós-distópico. Então eu acho que são questionamentos muito interessantes, assim. Eu li esse livro há um certo tempo, mas eu acho que ele previu muita coisa do mundo atual, né? Uma realidade que a gente está aqui vivenciando 15 anos depois. Acho que algumas discussões sobre inteligência artificial talvez tenham ficado um pouco datadas, né? Eu acho que as questões lá de 2006 talvez não sejam as questões que a gente tá trazendo à tona hoje em dia. Mas esse futuro também, essa ideia, essa realidade em que a gente interage tanto com inteligências artificiais, hoje em dia ela é bem mais pertinente, né? Eu acho que tem uma graça ler esse livro nesse momento em que a gente conversa com o ChatGPT diariamente, né? Então, assim, é um livro muito legal, ele é um livro curto, ele tem, se eu não me engano, 150, 170 páginas por aí, e fica muito a recomendação para vocês. Assim, eu acho uma baita distopia, eu acho um livro de ficção científica muito interessante, e tem essa graça, assim, da gente fazer esses questionamentos, né? O que afinal nos torna humanos, né? O que significa ser humano? Então eu acho que é uma recomendação aqui para vocês. Muito bom, Luana. Não conhecia nem o autor, nem o livro. Nova Zelândia, né, afinal. E saiu pela Intrínseca, né? A Intrínseca, ela tem umas publicações diferentonas de vez em quando, que talvez não ganhem tanto destaque, né? Eu sempre acho engraçado, assim, ficar vasculhando o fundo de catálogo da Intrínseca. Inclusive, esse livro, ele tá esgotadíssimo, ele já é mais antigo, mas é muito fácil de achar em sebo. Assim, é dos livros que acha baratinho, fácil de encontrar, mas é uma editora que eu acho meio fascinante, assim, de vez em quando a gente acha umas coisas na Intrínseca muito esquisitas, muito estranhas e muito maravilhosas. Que é o gancho que eu vou pegar então, porque o meu livro também é da Intrínseca, que eu vou indicar. E olha que coisa estranha, eu vou indicar, Luana, um livro de terror. Estamos muito disruptivos hoje. Muito disruptivos, mas não é bem terror, vou explicar. Mas é porque num episódio sobre livros estranhos, falei, temos que ter aqui uma representante do grupo Latinas Estranhas. Você concorda? Que talvez tenha sido aí o subgênero, não sei nem se dá para chamar de gênero, né? Mais uma brincadeira, mas que deu um outro boom latino-americano recentemente aí, que é de autoras escrevendo histórias esquisitas, violentas, e trouxe aqui uma das, talvez, não sei exatamente se pioneira, mas com certeza uma das mais populares, que é a Mariana Enriques. Já indicamos, Mariana aqui, Luana falou do romance dela, que eu nunca vou ler, que aí é terror. Nossa parte de noite. Esse aqui não é terrorzão, que é o livro de contos, Os Perigos de Fumar na Cama, que saiu pela Intrínseca também.
É um livro mais antigo da Mariana, ele é de 2009, mas ele saiu no Brasil depois. Ele saiu no Brasil em 2023, publicado pela Intrínseca, com tradução de Elisa Menezes. Uma edição bem bonitinha, eu gosto da edição da Intrínseca. E foi um presente de Isa Brás, nossa amiga e apoiadora, Luana. E eu li, olha só, eu li um livro supostamente de terror, mas ele não é de terror, assim, eu acho que ele casa bem com o episódio, porque ele é um livro estranho, é essa a temática, sabe? A Mariana, ela flerta muito com o terror aqui, tem um outro conto, mas não é um livro que vai te dar medo, não é um livro que vai trabalhar só com o sobrenatural. É um livro que tem acontecimentos muito esquisitos, assim, nas histórias, né? São 12 contos? São 12 contos. Vou comentar aqui 2 ou 3 que eu acho curiosos. Você chegou a ler esse, Lu? Não li, João. Olha só, vou recomendá-lo para você, então. E eu gostei muito, gente, muito, muito, muito. Eu acho que ela faz um bom uso aqui desse elemento insólito, de coisas esquisitas, mas são coisas muito esquisitas. O conto que eu queria comentar, que eu acho que ela consegue fazer um movimento curioso e muito difícil, é o 7. Onde está você, coração? Olha que título maravilhoso. Porque eu acho um conto que ela consegue provocar muito humor a partir de uma situação muito absurda e muito nojenta. A Mariana Enríquez vai usar muito isso no livro, mais do que o terror, cenas escatológicas, cenas assim que vão trabalhar muito com o asco no leitor. Aí eu separei 2 desses contos para comentar, se der tempo eu comento um terceiro, que eu acho que já é mais a pegada clássica da Mariana Enríquez. Mas nesse conto, Onde está Coração, ele começa meio tenso, a gente acha que ele vai para um lugar mais pesado e ele vai para outro, também pesado. Mas é a história de uma menina, de uma mulher, na verdade, mas ela volta na infância para narrar, e ela começa a narrar a descoberta sexual dela. E é uma descoberta sexual muito tensa no começo, não vou dar spoiler, embora seja a primeira passagem, mas acho que se eu explicar aqui demais, estraga o suspense que a Mariana quer, porque é um conto que quase te prepara para uma situação de abuso sexual, talvez, ou de algo nesse sentido. E não é exatamente por aí que o conto vai, mas ela vai, a protagonista, vai ter essa descoberta sexual de uma forma meio tensa e permeada pela doença. E aí o que eu acho maravilhoso, que aí depois talvez seja um defeito meu, tá? O meu humor talvez seja um pouco estranho, mas a protagonista começa a ler romances românticos, Luana, e aí ela vai começar a ter uma relação muito estranha com a doença, tal qual os românticos. Então ela vai ser formada ali, digamos assim, nesse contexto da tuberculose, do mal do século. Aí ela vai citando os livros que ela está lendo e tem sempre alguém que morre de tuberculose ou morre com uma doença, e ela começa a achar isso lindo. E aí, o que ela vai fazer, Luana? Ela começa a tentar namorar pessoas doentes. E aí uma amiga fala que o irmão de uma outra amiga tá com uma doença terminal, ela fala, nossa, é minha oportunidade, vou conhecê-lo, que eu tenho certeza que eu vou ficar apaixonada. Aí ela vai e ela não se apaixona por esse menino, porque ela começa a, não exatamente hierarquizar, mas ela começa a perceber que algumas doenças a atraem mais do que outras, Luana. Ela vira uma sommelier de doença. E a grande paixão dela, ela testa várias, mas ela percebe que o coração dela bate mais forte por doenças respiratórias ou cardíacas. Esse é o fetiche dela. E aí o conto começa a ganhar um contorno ali muito esquisito, mas não sei, gente, volta a fazer esse parênteses. Eu li muito pelo tom do escracho, assim, eu acho que a Mariana trabalha muito bem o humor em situações muito insólitas, porque essa personagem começa a ter fetiche com barulhos de corações doentes, Luana. Olha que coisa maravilhosa. Não tem outra palavra. E aí o que ela começa a fazer? Ela começa a comprar CDs de aspectos médicos com gravações de corações, com aspectos pulmonares, e aí ela fica ouvindo essas gravações e se masturba, ouvindo sons de coração com sopro de pessoas cardíacas, pessoas com problemas cardíacos, e aí ela vai evoluindo nisso, ela entra e aí eu acho que é o ponto que a Mariana vai trabalhar bem, nos 2 contos que eu escolhi para comentar,
ela discute questões muito atuais, porque essa menina vai começar, né, já uma jovem, vai começar a entrar em sites específicos. Ela conhece outras pessoas que têm esse fetiche também, e aí ela começa a se relacionar online com pessoas que têm. Ela encontra o grupo dela, né? Ela percebe que ela não está sozinha no mundo, que existe toda uma comunidade de pessoas que têm este mesmo fetiche que ela, e ela começa a conversar com essas pessoas, até que ela conhece um cara mais velho que tem muitos problemas cardíacos e eles marcam um encontro, porque ela descobre que ele mora na mesma cidade que ela, e ela vai viver uma linda história de amor, muito entre aspas aqui, com este homem que tem um problema no coração e ela fica deitada no peito dele ouvindo o barulho do coração doente dele. E assim, eu não consigo não ler esse conto por um viés de um deboche, porque assim, ela pega essa imagem do coração, que é uma imagem muito tradicional no Ocidente do amor, da idealização, e ela dá assim, uma desconstruída nisso, e num tom de escracho, é maravilhoso. E o conto termina, não vou contar como ele termina, mas ele termina de uma forma bastante perturbadora, que aí você fala, Mariana do céu, para onde estamos indo aqui? Mas assim, gente, eu achei esse conto incrível, eu achei ele maravilhoso, e se você tiver um humor estranho igual o meu, e conseguir ler ele pelo tom do deboche, eu acho que ele fica muito bom. O segundo conto, Luana, olha que combinandinho que nós estamos, ele se chama Carne. É o conto logo na sequência, é o 8º conto, que também vai trabalhar com juventude, Luana, olha só, ele escreveu o livro para você. E eu acho maravilhoso também, muito antenada à discussão que ela faz, porque é um conto sobre, muito entre aspas aqui, muito resumido, mas sobre fanatismo. Fanatismo de fãs mesmo, dessa juventude fanática. A gente tem um cantor de rock que ele se chama Santiago Espinho, ele é jovem, ele é revolucionário, ele é destemido, ele tem toda uma construção de imagem, de shows e de música que vira uma febre na Argentina, principalmente entre meninas mais jovens, entre adolescentes, só que ele vai ter uma morte muito repentina, muito abrupta e muito violenta. Vou ter que dar um spoiler aqui, tá, gente? Mas a conta eu acho que é difícil comentar sem a gente dar spoiler, né? Mas assim, é logo no começo também. Ele se suicida, e se suicida de uma forma muito, muito violenta. Não vou descrever aqui até para evitar outras questões. Mas aí gera uma comoção na Argentina, as fãs ficam assim em luto profundo, até que coisas estranhas começam a acontecer, principalmente com duas fãs, que são a Julieta e a Mariela, que vão ser aqui as protagonistas do conto, porque elas têm toda uma história, elas são de fã-clube do Santiago, elas têm aquela coisa ali, elas não aceitam essa morte. E aí, Luana, resumidamente, é um conto muito curto, gente, ele tem umas 5, 6 páginas. Elas começam a tentar manter a memória afetiva deste cantor viva. E aí elas chegam ao ponto. Isso é o meio do conto, tá? Não é o final, mas vou ter que dar esse spoiler. Elas começam a invadir o cemitério, Luana. E elas vão desenterrar o ídolo delas, Luana. E aí, quando você acha que a história já tá esquisita, sabe o que elas fazem, Luana? Tô com medo de perguntar. Elas comem o cadáver do ídolo delas. E a cena, gente, é dantesca. A Mariana Henriques trabalha muito bem conosco. Vou ter que usar aqui, peço perdão se você está aí almoçando ou comendo seu lanchinho, pare, porque o coveiro que vai dar a entrevista, falar que quando ele descobriu, ele fala que elas roeram até os ossos do cadáver e que havia várias poças de vômito em volta do cadáver, de tanto que elas vomitaram durante o ato de comer as carnes putrefatas do ídolo delas. Olha que lindo essa cena para você aí de manhã indo trabalhar. E aí depois o conto desenrola, né? É um conto que ele começa meio do final. No começo você já sabe mais ou menos o que vai acontecer com as duas, e aí ele retorna para contar a história. Mas assim,
eu acho também um conto que a Mariana discute questões muito pertinentes da contemporaneidade, né? Essa obsessão, assim, só que ela estica a corda aqui, né? Ela vai até o máximo dessa obsessão, que é você, de fato, engolir o seu ídolo, né? Você querer que ele faça parte do seu organismo. Ela, claro que é uma alegoria, ela está indo aqui, penso eu também, para um tom de escracho muito forte, mas acho que é uma das perguntas, né, assim, que ela quer. E pensando onde estamos hoje, vendo a juventude aí, vendo vários casos, né, não neste nível, mas acho que a pergunta do conto é a que ponto chegamos, né? Até onde vai a obsessão humana? O que existe aqui, principalmente nessa relação de fã e de ídolo, que gera essa questão. Gosto muito da discussão aqui que a Mariana faz. Claro, ela está trabalhando com exemplo de música e de juventude, mas acho que, alegoricamente, a gente pode trabalhar isso em vários sentidos, né? Quase uma cegueira. Por que as pessoas ficam cegas a esse ponto? O que acontece na nossa configuração emocional e psicológica que nos leva a cometer atos atrozes em nome de supostamente um amor, uma idealização de uma imagem de uma outra pessoa, né? E assim, gosto também da oposição, né? Eu tenho essa pessoa numa configuração tão ideal, tão elevada, que para chegar o mais próximo possível, eu me degrado assim, em situações absurdas e mais baixas possíveis, tentando alcançar essa elevação em que eu coloquei este ídolo meu ou essa outra pessoa. Gosto muito deste conto também, sabe? E acho que a Mariana é muito boa com ironia e com deboche. Eu nem acho que é ironia, eu acho que é escárnio mesmo aqui em vários momentos do livro, que ela tá indo assim, sem freio, sabe? Nas construções imagéticas. João, posso só te interromper um momento? Pedindo as devidas escusas aqui, mas é que esse tema da música, da juventude, dos fãs, é muito caro para Mariana. Ela trabalha isso em alguns momentos. Inclusive, ela é roqueirinha, gótica, suave, sempre de preto, né, gente? Não sei se vocês já viram a imagem dela. Ela vem desse mundo também. Mas eu só queria falar que você comentou sobre esse conto, eu ainda não li, mas eu lembrei muito de um outro livro que ela tem, que é um livro esquisitíssimo também, só que é um livro mais para os jovens mesmo, ele é mais YA, que é o Este é o Mar, que fala, João, sobre um grupo de entidades mágicas, fantásticas, chamadas luminosas. Elas seriam uma espécie de reimaginação das graças, das musas dos gregos, que chegaram até os dias atuais, e o papel das luminosas é criar ídolos. Porque elas se alimentam da devoção dos fãs. Então, quanto mais midiático for aquele cantor, aquele musicista, mais elas vão se alimentar. Nesse conto, eu acho que ela esbarra nisso também. A admiração vira quase uma devoção religiosa, né? Vira uma seita, vira uma outra coisa. Exatamente. E eu não vou falar sobre esse livro, não é a ideia, mas só para falar que, como ela é irônica mesmo, faz parte do trabalho das luminosas matar este ídolo. Porque a devoção ela só é completa quando ele morre, de preferência jovem. Porque existe essa mítica, né? Do musicista que morre jovem, aos 27 anos e não sei mais o que, né? Os grandes cantores, vocalistas do nosso tempo. Então, para a devoção ser absoluta, ser completa, o ritual estar completo, precisa da morte. E vira quase um mártir da revolução, né? Da juventude. Porque ele encarna os ideais contra a tradição. Mas olha que autora esquisita, né? Meu Deus, quem teria essa ideia? Muito esquisita. Gente, mas esse conto, e ele vem na sequência do outro, eu falei, meu Deus, acabei de ler um conto sobre uma moça que tem fetiche com problemas cardíacos e agora a gente vai para canibalismo de cadáver? É isso mesmo, Mariana Henriques? E aí o último conto que eu ia comentar, vou dar uma acelerada aqui, mas só até para fazer uma homenagem uma homenagem aqui irônica a Mariana Henriques e a Luana, que é um conto eu acho mais dentro ali de um dos aspectos que é sempre muito debatido na obra da Mariana Henriques, que tem um fundo de ditadura militar, que é o conto 10, que se chama Garotos Perdidos, que a gente acompanha a história da MEC,
que ela trabalha, Luana, num órgão do governo, estou tentando pegar aqui, que é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ela trabalha tentando resolver casos de crianças desaparecidas. Olha que já tem aí um pano de fundo, né? Pensando em Argentina. E aí o conto começa de uma forma mais tradicional, mais realista. Ela põe as manguinhas de fora aqui, já acho interessante, porque essa protagonista ela é muito amiga de um jornalista, e o jornalista vive falando com ela que ela tem que medializar esses casos, porque tem muitos casos, por exemplo, de tráfico sexual de criança, de abuso, que envolvem autoridades, que envolvem líderes religiosos. Aí um desses casos ele meio que abraça ali, ele vai na mídia, ele faz a exposição, e aí a narradora vai dizer que a fama foi só para ele, que ela não foi chamada em momento nenhum para ir, porque afinal de contas é muito mais fácil você ser homem do que ser mulher e ganhar o holofote da mídia, mesmo ela tendo feito o trabalho, o jornalista que ganhou os louros ali desse caso que foi investigado. Mas aí, até aí tudo bem, Luana, até que a gente está no plano da realidade, nada de novo sobre o fronte. Alguns casos de crianças desaparecidas começam a voltar à tona porque as crianças começam a reaparecer, Luana. As crianças desaparecidas voltam. E eu acho essa alegoria muito forte, depois eu retomo ela. Só que as pessoas desaparecidas voltam quase como um semi-morto. Elas não são espectros, elas começam a aparecer em parques da cidade argentina. E aí, quando se pergunta, fala, você é fulano? Eles falam, sim, sou fulano, mas eles não conseguem dar detalhes de onde eles estavam, eles não conseguem explicar o que aconteceu. As famílias vão recuperando essas crianças perdidas e levam para casa, só que depois as próprias famílias começam a ter muito conflito, porque as famílias vão dizer assim, não é o meu filho, é um espectro do que o meu filho era, é uma casca. Ele não fala, ele não responde direito, ele não tem uma relação afetiva com a gente, e começa a aparecer-se aos montes. As crianças desaparecidas começam a retornar, de onde a gente não sabe. Eu acho isso maravilhoso. E aí chegam no final, não vou dar spoiler aqui do final, mas elas começam a ocupar uma casa, uma determinada casa ali. E as pessoas vão dizer que não sabem exatamente como elas entraram, que a casa estava interditada. Elas começam a habitar o segundo andar dessa casa. Tem uma fala maravilhosa. Deixa eu pegar aqui e deixa eu ver se eu posso falar a fala para não dar spoilers. Que essa protagonista vai até essa casa, né, tentar entender o que está acontecendo, ela não consegue entrar, e aí ela pergunta assim no final, vocês vão ficar muito tempo aí em cima? Todos juntos, os garotos responderam, no verão vamos descer. E aí tem mais 2 parágrafos só e acaba a narrativa. Mas eu acho uma narrativa muito simbólica e muito alegórica, porque embora seja um conto que não se passa exatamente na ditadura militar, ou que não tem isso tão explícito assim, pelo menos na minha memória, mas eu acho que é impossível dissociar do pano de fundo das crianças desaparecidas na ditadura militar, e eu gosto muito dessa alegoria de os mortos que voltam, né? E como que os vivos não conseguem lidar com esse retorno dos mortos, né? E acho que ela pega essa imagem sobrenatural aqui, mas ela destrincha isso em tantas discussões possíveis, né? Como que nós lidamos com os nossos mortos, e em segundo aspecto, como que nós lidamos com as nossas memórias, como que a gente lida com quebra de expectativas, como que a gente lida com luto, e acho que aqui num plano mais explícito, né, é literalmente os fantasmas da ditadura assombrando, né? Você não consegue esquecer ou esconder isso. É algo que vai ficar retornando eternamente em todos os países que já viveram uma ditadura militar. Os fantasmas da ditadura, eles vão voltar para assombrar os vivos enquanto a gente não resolver essas questões que a gente varreu para debaixo do tapete. E apesar de ser um conto sobre a Argentina, acho que cai como uma luva, pensando aqui em Brasil, por conta da anistia, por conta de diversas questões que a gente teve. E eu só fiz um comentário irônico, falei que era homenagem a Mariana Henriques, porque eu sei que ela não gosta quando a obra dela é lida só pelo viés da ditadura militar. Ela já falou isso, acho que até na Flip, né? Que ela tem um pouco de questões quando a gente fecha, mas assim,
Acho também vários aspectos que não dá para levar tudo que o autor fala ao pé da letra e que nesse conto me parece meio impossível você não entender aqui essa metáfora gritando na sua cabeça de que não sabemos o que fazer com os fantasmas da ditadura. O que a gente faz com os nossos mortos, Luana? É isso. Que é um outro tema recorrente da obra dela, né? O morto que volta, que fica ali meio que... Ele volta, mas não volta, né? Ele fica no meio do caminho. Acho muito, muito legal. Foi um livro muito bom. Tem um adendo só. Queria fazer um comentário aqui. Porém, no segundo conto, é um conto bom. Eu prefiro os outros, mas esse conto é bom também, que é um conto sobre inveja. É um grupo de jovens e vou resumir bastante, tá? Porque eu só quero problematizar, não quero falar dele exatamente. Mas é um grupo de jovens adultas, final da adolescência, e tem uma amiga que se sente preterida pelas outras e tem muita inveja. Aí onde eles vão numa cachoeira, num lago, e ela encontra numa gruta, assim, uma imagem de uma divindade maligna. A descrição é feita dessa forma. E me incomoda um pouco porque essa entidade vai ser associada à religião de matriz africana brasileira. E aí eu acho que aqui a mensagem fica muito ruim, sabe? Porque a personagem vai rezar para essa entidade, vai fazer um pedido e coisas ruins de fato vão acontecer. Então acho que no contexto me soa como um ruído. Eu fiquei meio incomodado porque cai nesse lugar de que aquela entidade que foi comparada a uma religião de matriz africana brasileira, ela usa esse termo, né, a narrativa, ela de fato atende a um pedido de coisas negativas. Aí eu achei isso muito esquisito, me soou muito mal, embora a forma como... Aí vou fazer o contraponto. É uma narrativa que neste trecho está em primeira pessoa do plural. Então ainda dá para passar um pano porque são as personagens fazendo essa associação, não é exatamente a narradora, mas eu acho que como a narrativa chancela isso, ficou um ruído para mim, sabe? Achei estranho, preferia que essa associação não tivesse sido feita, porque eu acho que cai num lugar comum de que religiões de matriz africana são negativas. Acho quase a mensagem aqui, se você não for um leitor muito atento, ela chancela um preconceito religioso que eu não gostaria de ter visto aqui, sabe, no livro. Não estou dizendo que a Mariana seja, estou dizendo só que no conto, para mim, ficou mal construído e geram esse ruído. Esse lugar comum da religiosidade de matriz africana é problemático, né? Eu acho muito problemático, assim, porque eu acho que aí você tá... É aquilo que a gente conversa várias vezes, né? Às vezes, entendo que talvez seja até para lidar com os estereótipos, com o imaginário social, mas eu acho tão problemático quando, de alguma forma, você... Mesmo quando a narrativa não valida, mas quando ela dá margem para que se valide uma... Né? Por que você não faz uma personagem rezando para um santo católico para coisas ruins acontecerem? Sabe? Eu acho tão mais disruptivo do que colocar nesse lugar comum, né? Enfim, de estereotipar aquilo que já é tão estereotipado. E lembrando que livros e arte constroem imaginário, né, João? Exatamente. Então, se você já tem um senso comum, você realmente vai corroborar isso. E assim, volto a dizer, e que tô tentando não dar tanto spoiler assim do conto, mas acho que é importante cada um ler e tirar suas próprias conclusões. A narrativa fica no meio do caminho, porque você pode ler, e acho que faz sentido você pensar, bom, mas são pessoas problemáticas, que são preconceituosas, que são invejosas, que têm essa leitura. Mas acho estranho também a associação, sabe? Preferia que não tivesse sido feita dessa forma, ou preferia que a narrativa, de alguma forma, deixasse mais clara que, olha, é a personagem que fez essa associação, não faça você também, sabe? Porque a partir do momento que há uma validação de que pediu para acontecer algo ruim e isso aconteceu, essa entidade é maligna. E aí acho que a gente cai num lugar muito estranho. Fiquei com esse incômodo aqui. Mas fica sempre a recomendação, né, de Mariana Henriques. Eu sou bastante fã. Então, já recomendamos 2 vezes aqui. Possivelmente vamos recomendar outras. Não sei. Contos eu encaro. Se for nesse nível aqui, que não é... Perceba, os 4 contos que eu comentei não são terror, né? Imagina!
Comer corpos humanos? Que isso? Ah, mas disso eu não tenho medo. Eu tenho medo de fantasma. Até o cadáver eu vou. Um passo além eu já me assusto. Entendi, João. Ô, querida, o que é que você pode falar que vai chocar tanta gente? Eu vou continuar aqui e eu acho que eu vou continuar bem nessa temática. Porque, veja, minha próxima autora aqui, ela é argentina e ela também trabalha com a questão dos desaparecidos, dos corpos e dos fantasmas. Eu vou falar sobre Come Terra, da Dolores Reis. Esse é o primeiro romance da autora, foi publicado em 2019 e aqui no Brasil ele foi lançado pela Moinhos com tradução da Elisa Menezes. E esse livro, gente, ele é muito estranho. Continuando aqui, tradição, quase que virou um Latinas Estranhas mesmo. Ainda vai ter esse episódio, não é hoje. Porque Latinas Estranhas é o que não falta. Não falta. E é difícil falar de livros estranhos sem falar das latinas, porque claramente é uma especialização que está acontecendo aqui. Esse livro, gente, é muito esquisito pelo seguinte. É a história de uma menina que não tem nome, no livro ela é chamada de Come Terra, porque ela come terra, vejam vocês, bastante literal aqui. Um beijo pro Gabriel Garcia Marques. Tenho a impressão que no início ela faz isso muito na ideia de irritar os adultos, de chamar a atenção, é uma menina muito pequena, mas em algum momento ela percebe, João, que ela tem um poder. Quando ela come terra, e quando ela come a terra certa, tem que ser um determinado tipo de solo, ela descobre o que aconteceu com aquela terra, ou o que aconteceu com uma pessoa que foi desaparecida e que foi enterrada naquele solo. Então, a primeira vez que ela faz isso é justamente quando a mãe dela morre e o pai desaparece, e aí ela come terra para saber o paradeiro do pai, para saber se o pai está vivo ou morto. E aí, logo depois, ela vai fazer a mesma coisa para descobrir sobre uma professora desaparecida. Uma professora que ela gostava muito e que foi violentada e morta em um depósito. Então, ela come a terra, ela descobre o que aconteceu com essa professora e descobre, inclusive, onde ela está. Então, esse cadáver vai ser encontrado graças a essa menina. Vejam que ideia absolutamente estranha e perturbadora, não é verdade? E aí, gente, o livro ele é dividido em 3 partes. É um livro curto, mas ele tem essa divisão. Na primeira parte, então, a gente acompanha essa menina, a gente vai descobrindo ali sobre esse poder. De alguma forma, a fama dela começa a se espalhar. Então, ela vai ter esse caso da professora, e aí ela vai acabar sendo procurada por uma mulher, uma mãe, que precisa descobrir o paradeiro do filho. E ela vai ajudar a encontrar esse menino que foi morto ali em determinadas circunstâncias, também não vou contar aqui para também não estragar toda a experiência aqui de leitura. Mas basicamente essa é a primeira parte. E eu acho a primeira parte perfeita. Eu acho uma obra-prima, porque esbarra em todas essas questões. Eu acho que não tem como a gente ler de uma autora argentina essa temática de encontrar corpos e não pensar na ditadura. Não é um livro sobre a ditadura, mas eu acho que o paralelo aqui é muito inevitável de ser feito. Mas ela também vai abordar essa questão da violência, dos desaparecidos, né? Não só das crianças, mas das mulheres. Então é um livro que vai falar muito sobre violência de gênero, né? E tendo no centro, né, nesse cerne, uma menina que ainda não tem essa compreensão da sociedade, do mundo. Né? E ela já é, de alguma forma, confrontada com todo esse horror, com toda essa situação. Então, eu acho a primeira parte belíssima, assim, eu gosto demais. Aí a gente vai para uma segunda parte, que ela é mais longa, e eu não gosto tanto, que é, basicamente, para mim, uma repetição do que a gente viu na primeira parte. Então, a gente tem um salto temporal, a gente vai acompanhar essa menina já mais velha, a fama dela agora se espalhou demais, então todo mundo sabe, todo mundo naquela região sabe que ela tem esse poder, que ela é capaz de encontrar os corpos desaparecidos. E aí tem até uma imagem que é construída que é muito bonita, que as pessoas levam terra para ela. Então colocam terra dentro de uma garrafa e levam, ela não atende ninguém, ela é uma adolescente nesse momento, e aí eles vão colocando as terras, essas garrafas, no quintal dela. Então ela sai no quintal e tem aquele monte, né, milhares ali de garrafas, algumas já mais velhas, outras mais novas. Então pessoas desesperadas tentando pedir ajuda
para que ela encontre, né, os seus mortos, mas é algo que faz mal para ela, que confronta ela com muita violência, então é algo que ela evita fazer, mas em alguns momentos ela faz, e inclusive ela ganha dinheiro para isso. Então tem essa questão também permeando aqui, né, a história. E aí nessa segunda parte, nesse segundo momento do livro, a gente vai ter 3 narrativas principais aqui. Ela ajuda a encontrar uma prima de um policial, inclusive ela vai se envolver romanticamente com este policial, para mim é o melhor caso aqui dessa segunda parte. E aí tem 2 outros que eu já não acho tão interessantes, que é uma menina que morre afogada e um menino, uma criança que vai morrer num acidente ali, envolvendo um animal, um cavalo, então tem esse caso aqui também, esse enredo sendo trabalhado. E aí a gente tem a terceira parte, que eu acho que fecha muito bem, eu acho que ela retoma, ela agarra a história de novo, ela é bem curtinha, mas eu acho uma terceira parte muito, muito melancólica e muito bonita, dessa criança que agora já está virando uma adulta, né? Ela já está mais velha, mas ela pensando sobre a necessidade dela construir uma narrativa para si, dela não viver só a história dos outros, né? Não habitar somente o pesadelo de outras pessoas, inclusive a necessidade dela passar a ter um nome, de ela não ser mais simplesmente Come Terra. Então, por algumas circunstâncias, ela e um irmão dela, alguns amigos, vão fugir ali da localidade, então essa imagem deles indo embora, eu acho muito bonita, muito bem construída. Então eu acho o início muito bom e o fim muito bom também. Eu acho que ela amarra, e aí quando termina dessa forma, eu acho que a experiência de leitura é boa. Você sai do livro com aquela sensação de que foi muito interessante, né? Mas o meio, para mim, tem esse problema. Para mim, tem essa barrigada, ele é um pouco repetitivo. E tem algumas coisas que eu acho que são mal trabalhadas também. Em algum momento, ela decide procurar uma mãe de santo, e isso é totalmente do nada, e tem uma ideia também de um sacrifício que a Terra está exigindo dela para ela recuperar um determinado corpo. Eu não entendo muito bem essa questão do sacrifício, ela se joga num lago, tem ali uma determinada cena que é construída, mas é isso, assim, início e fim para mim valem demais a leitura, são muito bons mesmo, principalmente a primeira parte. Às vezes a gente brinca, né, de narrativas que talvez pudessem ser um pouco mais curtas, a gente falou sobre isso no Não Fossem as Sílabas do Sábado, eu tenho um pouco essa impressão também aqui. Mas gosto muito da leitura, eu acho que é maravilhoso para discutir essa questão da violência de gênero e dos desaparecidos, né, os nossos desaparecidos, e acho até que nas entrelinhas aqui, nas subtramas, ela trabalha até outros temas que são muito interessantes. Tem uma questão de classe, que é muito evidente, é uma família muito pobre, a Come Terra é muito pobre, ela, a partir do momento que a mãe morre e o pai desaparece, ela vai viver com um irmão que é só um pouco mais velho que ela, que assume ali os cuidados da família, o Walter, então tem essa questão de classe, mas também essa questão da maternidade. Eu acho que ela trabalha muito bem aqui. Ela tem um diálogo com a professora que eu acho muito interessante, a professora gosta muito dela, e aí a professora vai comentar algo do tipo, eu quero muito ter uma filha um dia, uma filha assim como você, um papo comum, né, de professoras ou de adultos ali que de alguma forma estão se relacionando com uma criança que eles gostam, e aí a Come Terra fala, eu jamais seria mãe. Imagina colocar uma criança nesse mundo? Parir uma filha para um dia ela desaparecer? Que decisão é essa? Eu jamais teria uma filha. Então essa reflexão também sobre como é você ter filhos e filhas nesse mundo que a gente construiu, né? Num mundo tão violento, num mundo de tantos horrores. Então eu acho que é uma discussão bem interessante sobre maternidade também. A Dolores, que é mãe, eu acho isso muito interessante na biografia dela. Inclusive ela tem, se eu não me engano, 7 filhos. Então vejam que é uma questão relevante para a autora, mas eu gosto do tema, eu gosto de como ela trabalha isso na obra dela, então bem interessante, é o primeiro romance e para mim ela já trabalha uma ideia muito espetacular. Ela tem um segundo romance que se chama Miséria, que é a continuação do Come Terra, os 2 saíram aqui no Brasil pela Moinhos, eu ainda não li, pretendo ler, mas é uma autora que eu quero muito acompanhar, assim. Eu acho a ideia do romance espetacular. E a Dolores, João, que vem para Flip. Eu li por conta da Flip, já estou aqui tentando, estou devagar esse ano, mas estou tentando me preparar, ler alguns autores aqui, eu acho que a mesa dela vai ser muito boa, então fica muito a recomendação do Come Terra, literatura muito esquisita, muito incômoda, inclusive você estava falando da Mariana, de como ela vai descrevendo o comer cadáveres, aqui ela não come cadáveres especificamente, mas tem essa descrição, não é tão estranho então,
mas ela come a terra e ela descreve como é comer a terra e a sensação de engolir. É assim, é um pouco perturbador, gente. Que nojo. Acho que 2 imagens aqui. A gente vai ter que fazer esse episódio, sim, de Latinas Estranhas. Em Vem breve. aí, gente. A gente só precisa aumentar o nosso repertório aqui. E a gente já gastou 2 aqui. Gastamos. Gente, Latinas Estranhas, se balançar uma árvore, cai 15. É o que mais tem, assim. Tem muita gente boa. Mas ia comentar que acho que um dos grandes tópicos dessas escritoras latinas é a violência, né? Acho que é o carro-chefe de todas elas, em maior ou menor escala. Mas no caso do Come Terra específico, me remeteu muito à infância. Eu acho essa imagem muito latina de um santo, de uma santa, né? Dessas coisas ali meio sobrenaturais, mas religiosas. Vocês lembram do Gugu mostrando que nasceu um reflexo em formato da Virgem Maria numa casa do interior, aí começa a ter migração para aquele lugar, ou que sei lá, a cera da vela derreteu em forma do menino Jesus numa capelinha. Eu acho isso tão latino-americano, essa relação com a religião e com esses santos que brotam assim. E sempre uma mistura, né? É algo católico, mas não é exatamente católico, e aí mistura com alguma outra religiosidade ou espiritualidade. A santa que chora alguma coisa, que chora sangue. E os ovos que ficaram intactos no carro. Um clássico, Vocês né? lembram dessa lenda? Do acidente de carro, né? Sim. E eu gosto muito de como ela trabalha isso de interior também, João, porque como falar, esses núcleos religiosos que se formam é muito coisa de interior, né? E aí tem uma ambiguidade que eu acho bem interessante também, que é todo mundo morre de medo dela. Então as pessoas só faltam cuspir nela, né? Na escola ela vai sofrer muito bullying. Imagina, uma criança que come terra. Pensem sobre isso um momento, como que isso seria visto pelos colegas. Criança é um bicho meio mau já, né? Imagine numa situação dessas. Então todo mundo despreza ela é super marginalizada, mas a partir do momento que precisa, vão procurá-la. Na surdina, em segredo, o que também é muito característico, né? É um clássico, né? Clássico. Você, na sua vida visível, né? Na sua vida social aqui, você despreza. Mas quando ninguém está olhando, você vai lá pedir um conselho. Eu lembro muito das relações que às vezes se criam em relação às próprias religiões de matriz africana, né? Que você tem ali um estigma social e um preconceito muito forte, mas que são procuradas em determinadas situações, em determinados contextos, né? A famosa benzedeira do interior, né? Uhum. Que aí, assim, eu sou de Minas Gerais, gente, falo com propriedade, né? Porque é um estado muito católico, muito tradicional, mas eu sou do interior de Minas Gerais. Todo mundo que é do interior sabe que, apesar de ter esse catolicismo muito forte, todo mundo sabe onde é a casa da benzedeira, que você vai lá quando você tá com uma dor de cabeça, para espinhela caída, para mal olhado, uma série de questões que não são católicas, né? Porque aí você vai nessa benzedeira e usa até, é bem ecumênico, né? Porque tem um pouco de religião de matriz africana, mas tem um pouco de ritual xamânico também, porque aí vai te benzer com o ramo de uma folha de não sei o quê, vai te dar um chá de não sei o quê para você tomar. Tem um fumacê de uma determinada erva que tem que passar na criança. Então, assim, e para mim isso é Brasil. Assim, essa deveria ser a religião brasileira, porque é isso, né? É você lidar com planta, com erva. O sincretismo, né? O sincretismo puro. Todo mundo tem uma história no interior. Tem. Ainda esbarra até no kardecismo, porque aí vai para uma psicografia de uma carta. É maravilhoso, gente, isso. Eu acho incrível. E ninguém acredita em nada, mas todo mundo tem uma história. E todo mundo acredita em tudo. Exatamente. A minha mãe, quando eu era jovem, ela era maravilhosa, porque ela tinha algo na casa dela que ela chamava de altar, que era basicamente uma mesinha que ela colocava imagens, e tinha todas as imagens do mundo, gente. Não sei se isso é familiar para vocês, mas tinha uma Nossa Senhora, tinha uma Yansan, tinha um Buda, o que ela ia encontrando, tinha um livro dos espíritos ali. Então, cristal. O cristal, exato, cromoterapias, né? O que ela ia encontrando, ela ia colocando. Uma chama violeta ali. E aí ela falava isso, falava, uai, mas mal não faz, né? E eu lembro de um episódio muito curioso, porque assim, se você pegar a religião católica no Brasil, gente, muitos católicos acreditam em reencarnação. E em teoria não pode, Não né? pode, Porque a religião católica não.
Eu lembro de. Eu não vou lembrar do caso exatamente, mas eu lembro de um padre uma vez que a pessoa estava conversando com o padre e falou como se fosse uma verdade absoluta. Não, porque a reencarnação, e o padre falou: como assim a reencarnação? Tipo assim, você não pode acreditar em reencarnação e falar que é católica, né? E acreditamos, né? Eu sou ecumênico no nível assim. Eu acho maravilhoso. Master, eu vou ter meu altarzinho com. Vou fazer jus à sua mãe, Luana, com cristais, com. Eu sou assim, e acho que essa é a religião válida, entendeu? É isso que a gente vê fazer no Brasil. Só faz sentido falar de religião no Brasil se for desse jeito, se for ecumênico e sincrético. João que tem o pezinho na astrologia, inclusive. Tenho, porque tem pezinho em tudo. Onde tiver. Mal não faz. Eu acredito em tudo. As pessoas acham que eu sou ateu. Eu não sou ateu, gente. Muito pelo contrário. Talvez seja um dos mais crentes deste país. Eu acredito em absolutamente tudo, gente. Entendi, João. E convive harmonicamente, tá? Na minha cabeça. Reencarnação, com paraíso eterno, com xamãs, pra mim isso tá muito resolvido. Tá bom, João. Eu sou ateia aqui do grupo, né? Você é ateia, Luana? Eu sou, mas eu fui criada por essa mãe maluca. Minha mãe não é mais maluca, infelizmente. Agora ela é kardecista apenas. Eu acho uma perda. Mas eu achava divertido o altarzinho. Tive esse altar na minha casa. Ela abriu mão dos cristais. Abriu mão dos cristais. Ai, teve uma época maravilhosa de chama violeta também. Eu frequentei o templo budista, lá de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Se vocês são de lá, vocês sabem do que estou falando. Ela foi maravilhosa. Ela passeou. Ela foi andando aí pelo mundo até se descobrir em uma só. E essa escolha eu acho uma perda. Diga sim a tudo. Ao movimento ecumênico do Brasil. Sim, eu acredito. Impossível! Mas já que você não conseguiu escolher uma religião só, qual foi a sua escolha de quarto livro, João? Eu joguei no seguro, né, Luana? Postei no seguro, vou falar de um livro aqui que eu tenho a sensação de que eu já falei dele em alguns dos outros 850 projetos literários que a gente já participou junto. Eu acho que foi no seu. Na Abstração Coletiva. Na Abstração Coletiva, mas me corrija se eu estiver errado. Que trouxe aqui a sul-coreana Bae Soo-ah. Provavelmente não é assim que se pronuncia, peço perdão. Mas é um livro que saiu pela Estação Liberdade que se chama Sukiyaki de Domingo. E eu sou apaixonado com esse livro. Acho que a Luana já lembra. Você lembra de eu falando desse livro? Eu fiquei com a sensação de que eu já falei dele. Eu lembro, João. Eu tô em dúvida se foi no meu ou se foi no seu. O meu a gente falou da vegetariana só. É. Mas estamos numa toada de sul-coreanas aqui, né? Estamos, mas é isso que eu ia falar, né? Trouxe aqui a outra representante, porque a gente tem duas famílias muito vastas, que a primeira a gente já falou bastante, latinas estranhas, e a segunda aqui está. Orientais estranhos é uma categoria também. Principalmente sul-coreanas. Sim. Japoneses e sul-coreanos, eu acho. Assim, temos aqui essa outra categoria também, né? São famílias muito próximas, eu diria, que conversam bastante, né? Saem aos fins de semana todas de mãos dadas. Talvez também tem aí um pouco de formação eurocêntrica na nossa visão de mundo, Luana, para considerar as latinas e as orientais estranhas. Talvez. Esbarre aqui talvez numa pequena xenofobia. Talvez Portugal tenha conseguido algumas coisas aí. Na nossa mente. Mas aqui é uma estranheza boa. Eu falei no começo que eu achava... Eu entendo o seu raciocínio, mas no conto da Mariana eles estavam comendo cadáveres, João. Talvez isso seja um pouco estranho. E no Flaubert não tem isso. O ponto é... Tuberculose tem na Alemanha, na Montanha Mágica, hein? Então tem. Não tem fetiche com isso, mas... Abafa. Mas ia comentar o seguinte... Até me perdi. Não, ia falar que aqui são duas estranhas que eu gosto, porque eu brinquei no começo, eu falei que eu associo estranheza a algo ruim, mas quando é bem feito na literatura e na arte, eu gosto, eu valorizo. Gente, e esse livro, ele é esquisitíssimo. Vou só dar os créditos aqui. Ele foi publicado pela Estação Liberdade, com tradução de Yu Jong-sun. Peço perdão também a pessoa que traduziu, porque provavelmente fiz uma pronúncia horrorosa, mas coreano realmente não é meu forte, sou coreano. Mas eu sou transtornado com esse livro, gente. Eu li ele, no ano que eu li, tem uma capa bonita, a Estação Liberdade sabe fazer, né? Uma edição bonita. Apesar da folha ser branca, mas...
Acho que ajuda na estranheza da leitura aqui do livro. O João, ele não consegue fazer um elogio sem fazer uma crítica depois. Se não é pra reclamar, nem levanta da cama. Bem-vindo ao mundo do virginiano, Luana. Excelente. Nota 7, dá pra melhorar bastante ainda. Mas é um livro muito difícil de comentar. Vou tentar aqui dar uma organizada na minha fala. Só ia comentar o seguinte: no ano em que eu li, foi uma das minhas melhores leituras. Eu acho a autora, assim, esplêndida, com uma mão muito boa, com uma linguagem muito boa. E eu e a Lu, a gente até tinha comentado, né, Lu, que a gente, mais pra frente, queria fazer também livros com formas estranhas, que hoje seria de enredos estranhos. Depois a gente ia falar, para atender os formalistas russos, os estruturalistas aqui, que cadê a forma? Cadê a forma? A gente pode fazer um sobre formas diferentonas, mas esse aqui eu acho que ele faz os dois. Ele é um livro em que muito da estranheza vem do enredo, mas muito da estranheza vem da maneira como ela constrói o livro. Porque a princípio, ele seria um romance, mas ele é um romance muito fora da casinha. Eu acho que, inclusive, talvez fizesse mais sentido lê-lo como conto, mas é difícil também fazer essa defesa, porque ele começa como se fosse um romance tradicional. Então, aqui é um livro dividido em capítulos. Nos 4, 5 primeiros, você tem a narrativa sobre uma família, sobre um determinado núcleo familiar. Depois isso vai para o espaço. Mas no começo a gente acompanha um ex-professor universitário, que é o Ma. Ele sofreu um acidente, isso vai ser mais para frente detalhado, e ele ficou com sequelas corporais muito graves. E a sequela corporal aqui é muito degradante, porque ele tem uma questão de aspecto físico que vai impactar, mas ele produz constantemente uma baba. Ele não consegue parar de babar depois desse acidente. Então ele, inclusive, vai ter que se afastar da carreira dele, ele meio que vai entrar em degradação tanto física, quanto principalmente ele vai sofrer um declínio econômico. E para mim, depois eu retomo esse ponto, mas é um livro sobre desigualdade social. É um livro sobre aspectos aqui muito contemporâneos de miséria, né? A situação degradante em que as pessoas que não têm acesso ao dinheiro são submetidas no capitalismo ocidental e aqui oriental, que gosto também da ponte, apesar de ser Coreia do Sul, o espelho aqui grita muito pra gente no Brasil. Mas eu ia falar o protagonista, mas eu acho que nem dá também para falar isso, mas ele tem uma esposa atual que cuida dele, mas é aquela relação tensa, aquela relação sempre marcada de ofensa, e eles vivem num lugar muito, muito sujo, muito degradante. A narrativa aqui, de novo, a gente comentou já nos outros exemplos de livro, mas ela se vale muito da imagem do asco, do nojo, né? Então ela é propositalmente carregada. Tudo na casa é sujo, tudo na casa é roto, tudo na casa é imundo. Tem cenas bem nojentas, a degradação aqui dessa baba constante. Tem um momento em que a ex-esposa vai perder a paciência com ele, porque ele também virou uma pessoa horrível depois do acidente, e ela pega um pano de chão sujo e enfia na boca dele para ele parar de babar, e a narradora vai falar que o pano de chão cheira a urina. Então, assim, ele tem O começo do livro flerta um pouquinho com o realismo mágico, tá? Depois ela vai para um outro caminho. É só nas primeiras narrativas, mas a cabeça dele produz não sei exatamente como descrever, vou usar as palavras do livro. Fala que a cabeça dele constantemente coça e sai uma bola de sebo, como se fosse um caroço. E num determinado momento esse caroço cai no chão. E aí o gato fica lambendo, Luana. O sebo produzido. Olha que João hoje tá caprichando, hein? Você que gosta de gatos, Luana, olha só. O que aconteceu, João? Por que você tá tão... A gente começa com... Não queria coisa estranha? Toma, é isso, eu compro regras. Hein? Essa é a primeira narrativa. Mas na primeira narrativa, no primeiro capítulo, a ex-esposa vai visitá-lo. E na verdade ela vai visitá-lo porque eles têm um filho. Agora, de memória, vou pedir desculpas, porque eu não lembro se é um filho ou uma filha. Mas ela vai meio que cobrar a presença dele, a ex-esposa falar que ele tinha uma relação próxima, né, com
o filho deles e que agora ele tá afastado, ele trata ela muito mal, ele é super asqueroso, ele é uma pessoa construída de uma forma ruim, sabe? Assim, ele assedia essa ex-esposa na frente da mulher atual, aí a mulher atual vai brigar com a outra, falar que é a outra que tá dando em cima dele. Eu gosto muito do panorama que ela faz aqui, que é essa sensação do abandono completo, sabe? Quando as pessoas já estão ali no nível de perda de dignidade, que nada mais importa, nada faz muito sentido. Então, assim, as relações familiares são sempre contaminadas por essa degradação. Essa sujeira, ela não é só física, né? Ela é moral, ela é de caráter. E aí, nas outras narrativas em sequência, a gente acompanha um pouquinho dessa história. Então, a gente vai ter essa ex-esposa contando um pouco de como foi o acidente. O acidente flerta um pouquinho de novo com o realismo mágico, porque ela vai contar pra gente que ele chega um dia do trabalho e ele não era de comer muito, ele tá com muita fome. Então que ele come a janta toda, ela sai para fazer alguma coisa enquanto ele tá comendo, aí ela compra uma coisinha ali numa feirinha do bairro, volta, ele pede para comer, ele come tudo que ela comprou, então quase um Pantagruel aqui, ele vai comendo tudo, e ela fala, nossa, vai passar mal, ele tá meio sem educação no dia, ela estranha, e aí na sequência a gente vai ter o desdobramento disso, ele vai sofrer o acidente, é um acidente também que tem uma imagem escatológica muito forte, e aí ela te prepara, a escritora, para um livro que vai ter esses momentos de realismo mágico, que depois simplesmente desaparecem do livro. Ele fica só nesse começo aqui. E aí, porque até aqui, ok, né? Tudo bem, caiu uma bola de sebo e um gato lamber. Até aqui estamos em casa, né, Luana? Mas aí, chega um determinado momento que o livro vira outra coisa, gente. É simplesmente assim, os capítulos começam a contar histórias completamente avulsas. Por isso que eu brinquei, eu falei que quase esbarra no livro de contos. Você tem uma primeira narrativa sequencial ali, em mais de um capítulo, depois é cada um por si, assim. E aí ela faz quase um quebra-cabeça, um caleidoscópio aqui, um retrato de situações muito diversas de personagens que passam por situações de miséria ou de desigualdade. Não é só um conto, não são só narrativas com personagens miseráveis. Tem muita coisa diferentona acontecendo, assim. E ela começa a brincar com a forma. Então tem um determinado capítulo que a gente vai ver uma menina que ela é gorda, ela sofre muito preconceito da família e dos amigos, ela é cuidada por uma mãe que é quase um abuso, que quase não, é um abuso, a mãe obriga ela a limpar a casa inteira e é uma limpeza meio obsessiva, a mãe fala que ela só pode sair se não tiver nenhum cabelo na sala, e a mãe confere se tá tudo ok para deixar ela sair, e a mãe explora ela, joga muito na cara dela que ela tem que trabalhar para cuidar dela, porque o pai só deixou ela com dívida, que a filha não faz nada, e aí no final do capítulo vai ter uma reviravolta, e aí você entende que o conto, tô chamando de conto, tá, gente? Mas que ele tá discutindo outros aspectos, inclusive sadismo, crueldade, tem questões aqui embaixo do pano, não vou revelar o que é. Aí na sequência vem um outro conto que não tem absolutamente nada a ver com essas personagens, então assim, eu gosto como ela vai compondo esse cenário de situações muito adversas, embora ela faça uma brincadeira aqui, em alguns momentos, em alguns capítulos, ela retoma personagens dos anteriores, mas é tudo muito sutil. Não dá nem para falar que é aquele tipo de romance em que são histórias diferentes que depois se amarram, porque elas não se amarram, elas têm só uma ou outra referência. Por exemplo, tem uma lavanderia aqui que vai aparecer em diversos momentos, e vários personagens vão nessa lavanderia, aí tem um determinado capítulo que ela vai contar do dono da lavanderia, e é um capítulo muito pesado, muito triste, porque o pai, o dono da lavanderia, ele bate muito na filha, então tem cena de violência doméstica envolvendo criança, sabe? É muito forte. Aí vem um outro capítulo, eu gosto como ela trabalha situações muito diversas, como ela faz esse panorama, não só da miséria, mas da classe média também. E eu gosto de como o livro devolve perguntas pra gente. Por exemplo, tem um momento que tem uma entrevista, o capítulo é quase feito como se fosse uma entrevista, em que a entrevistada é uma modelo de pelos pubianos, Luana. Olha que coisa específica e esquisita. Então ela posa para fotos ou para pinturas, mas ela posa só pelas partes íntimas e
a questão é do pelo. Então, essa é bem específica, né? Ela serve de modelo viva para essas situações. E aí, o que eu gosto é porque a narrativa trabalha muito bem. Eu acho que o grande tema aqui é capitalismo. É o que fazemos para ter dinheiro e o que somos obrigados a fazer. Então, tem as narrativas tradicionais da babá, da faxineira, da pessoa que quer alugar um apartamento e tem que ficar num apartamento muito ruim porque não tem dinheiro para comprar, de quem cozinha para fora. Cenas típicas que a gente está mais acostumado, entre aspas, no capitalismo, mas ela também flerta com essas situações muito específicas e muito, acho aqui curioso, eu não sei exatamente o ano em que o livro foi publicado, deveria ter conferido aqui antes, posso tentar conferir durante a gravação deste episódio, mas é um período pré-revolução de internet, né, para essa popularização. Mas essa narrativa já flerta um pouquinho com o OnlyFans, com o pack do pezinho, né, assim, com a pessoa que tem que usar uma parte do corpo para uma questão possivelmente de sexualização, de fetichização, para ter dinheiro. Mas o que eu gosto muito desse capítulo é porque ele te devolve a pergunta, sabe? A autora, ela foge completamente de um moralismo. Ela em momento nenhum vai fazer, olha que degradante a situação dessa mulher que tem que se prestar a esse trabalho. Pelo contrário, eu acho até mais problemático. Ela vai dizer assim, ela é uma modelo viva de partes pubianas. Você tá achando isso estranho? Mas o que você faz por dinheiro? Sabe, eu acho que ela devolve assim, por que é estranho se nessa sociedade todo mundo tem que fazer alguma coisa por dinheiro? Por que o seu trabalho é diferente do dela? Se afinal de contas, o seu trabalho também é algo que talvez você não quisesse fazer e você faz só para ter dinheiro. Então, assim, ela desacraliza a imagem do trabalho. Ela vai te mostrar assim, olha, o trabalho é uma atividade que você faz por dinheiro. Ponto. Qual é essa atividade? Pouco importa. Cada um vai fazer alguma e cada um vai ter que fazer alguma. Que bom que você consegue fazer alguma coisa por dinheiro. Senão você ia estar aqui, ó, passando fome, você ia estar desempregado, você ia estar desabrigado. Era isso que ia acontecer com você. Mas eu gosto muito da forma como ela faz essa reflexão sobre o trabalho de uma forma muito dura e muito seca, sabe? Assim, jogando no chão. Porque a gente vem de uma cultura ocidental, talvez aqui, e acho que no Oriente também tem um pouco disso, de sacralizar o trabalho, né? O trabalho é uma atividade que é vocação, que é algo que eu me preparei para a vida. Aí vem uma narrativa e fala, não, o trabalho é algo que você faz por dinheiro. Se você não precisasse disso, muito provavelmente você não trabalharia. Ou muito provavelmente você faria outras escolhas. Se fosse vocação, você trabalharia com outra questão. Você teria um outro tipo de relação com o trabalho. Mas você tem que pagar a conta, meu anjo. Então fica quietinho no seu canto e não sai enfiando o dedo na cara de outras pessoas que estão fazendo coisas que talvez não sejam tão comuns, mas eu gosto muito da pergunta, sabe? Qual a diferença entre você trabalhar no comércio e você ser uma modelo viva? Eu acho espetacular, assim, sabe? Como ela consegue fazer isso. E aí é isso, gente. É um livro muito fora da casinha, um dos mais estranhos que eu já li, porque ela quebra essa estrutura do romance ao mesmo tempo que não quebra, porque o começo é mais amarradinho, depois é cada um por si, tem histórias que vão ficar completamente alheias ao livro, que você não vai entender exatamente qual é o ponto de conexão do enredo. O temático, sim, vai aparecer com muita clareza. E no final tem uma fala dela, que eu queria ler aqui um trechinho, tem uma nota da autora, que ela vai destrinchar isso pra gente, que ela vai falar da miséria. Assim, palavras da autora. São 3 páginas, mas vou ler só um trechinho. Não vou ler as 3 páginas, tá, Luana? Não fique assustada. Ela vai dizer assim: não procurei ser coerente como nas outras obras. A maior motivação deste livro foi a miséria individual, que é a mais nítida de todas e, por consequência, o sofrimento oriundo da escassez e a frustração relativa que fere a autoestima. Dependendo do ponto de vista, a miséria pode parecer não existir em casos habituais. E aí depois ela fala, eu gosto muito que ela vai descrever isso, né? É a miséria monetária, mas é a miséria humana. É como o ser humano, em diversos momentos, ele é miserável. E aí você tem essas relações familiares muito tóxicas, muito doentias. Eu gosto que ela faz uns espelhamentos também. Tem um momento em que você tem um jovem casal
mas que você percebe que ele tá meio em crise já, apesar de eles serem recém-casados. Num outro momento mais pra frente, você vai ter uma narrativa de 2 amantes que estão se encontrando e já têm relações, estão num relacionamento extraconjugal. Assim, é um livro muito pessimista, talvez, mas ela faz uma análise, assim, sabe, de comportamento humano, disseca a alma humana, dizendo assim, olha, todos nós somos miseráveis em algum nível. Qual é o seu, né? Eu acho um livraço, gente, um livraço. Tem muito... Não, sei que é um lugar comum aqui, mas não consigo não fazer a ponte. Me lembra muito a discussão de Parasita, do filme sul-coreano, sabe? É aquele retrato ali, naquele ambiente de desigualdade social, neste ambiente capitalista, veja como o sistema destrói as pessoas. Veja como isso vai atingir camadas e camadas. Não é só o aspecto, e já seria bastante problemático, mas não é só o aspecto da sobrevivência. É impossível você ser uma pessoa com estabilidade emocional, com estabilidade psíquica, tendo que ficar preocupado com o que você vai comer amanhã, tendo que ficar preocupado com como que você vai pagar a conta do seu filho, onde você vai morar. Então, assim, eu gosto do retrato que ela faz de como as narrativas, as relações humanas são contaminadas por um outro problema macroestrutural que está ali, mesmo em pessoas que têm uma condição de vida melhor. Porque ela não foca só na pobreza extrema, tem classe média aqui sendo retratada também, e todas miseráveis. É um livraço, gente, um livraço, mas assim, esquisitíssimo. Tem capítulos, tem cenas que você fala... Não entendi direito, assim, qual que é o ponto. Mas estava falando de outra coisa e de repente vem isso, mas é um barato, assim. Se você for sem as mãos, acho que a experiência é maravilhosa. Muitas sul-coreanas indicadas. Já dá pra gente fazer um top 5 Coreia do Sul, eu acho. Coreia do Sul. Com o que a gente indicou até agora. Fica a sugestão aí. Sukiyaki de domingo, a gente sempre coloca os nomes tanto dos livros quanto dos autores na descrição, viu, gente? Não fica preocupado se você não é fluente em coreano, como eu, que disse aqui numa dicção perfeita. Exatamente. Não tem um dia em que eu não me maravilhe por sermos melhores do que as outras pessoas. É isso, Lu? Muito livro estranho. Muitos livros estranhos. Aproveito e pergunto para os nossos ouvintes qual foi o último livro esquisito que eles leram. Escrevam nos comentários. A gente gosta de livro estranho, né, João? É uma subcategoria aqui amada por este podcast. Gostamos. Eu acho que é muito arriscado, porque trabalhar com estranho, se você não sabe exatamente fazer isso, a chance de dar errado é muito grande, né? Mas quando é bem feito, eu acho que vale muito a pena. Eu gosto. Qual que é a palavra, João? Você tinha falado, mas eu esqueci. Era o quê? Eu acho que eu falei eu creio, mas eu pensei em outra também muito boa, que é a caixa de ovos está intacta. Qual é a história da caixa de ovos? Conte, João. Vai que o ouvinte não saiba. Tem essa lenda, tem várias variações, né? Mas tem sempre uma lenda urbana de que tem um acidente de carro. Eu não sei qual você conhece. Na verdade, a que eu conheço nem é com caixa de ovo, é com a imagem de santo, né? Que fala que um grupo de jovens foi para um lugar. Tem variações desses lugares, estou indo só no que é comum. E aí sofreram um acidente de carro, mas o lugar no porta-luva, onde havia a imagem de uma determinada santa, aí varia a santa também, permaneceu intacta. O carro acabou, os jovens morreram, mas a imagem da santa não teve um arranhão. Mas tinha alguma coisa... Eu tô tentando lembrar, porque a mãe falava alguma coisa de... Como é que era? Porque eu lembro que era uma lição de moral, assim, que Deus te assegure, né? Deus te abençoe. E aí o jovem falava, não, por mim Deus fique no porta-mala, alguma coisa do tipo, não tinha isso? No porta-luva, eu acho que é no porta-luva. Porta-luvas, é verdade, vou guardar Deus no porta-luva, então. E aí veja que Deus é um cara gozador, né? E gosta de brincadeiras. E vingativo. Vingativo, perdão em 24. Perdão em 24. Porque aí esse jovem sofre um acidente, morre, mas o porta-luva, a caixa de ovos que estava no porta-luva, permanece intacta. Intacta, com o carro todo. Tem essa versão. Tem versão que é do retrovisor. Eu já vi várias versões. Tem versão que que aí o carro acaba, mas o retrovisor fica intacto porque a mãe amarrou
um terço no retrovisor, uma medalhinha. É um conceito difícil de Deus pra mim, né? Tem uma outra versão que a mãe entrega pro menino uma medalhinha, aí ele fala, eu não quero essa porcaria, e joga no porta-luva, e aí por isso que os ovos ficam intactos no porta-luva, porque é onde o menino arremessa a medalhinha. Variações do meu. Conta pra gente qual a versão, mas o importante é os ovos ficarem intactos. É uma frase importante em vários contextos. Qual que vai ser a palavra-chave, então? Ovos intactos? Acho que é uma versão mais curta. Eu acho. Isso. A gente já quebrou copos no penúltimo episódio. Não vamos quebrar ovos também. Vamos deixar os ovos intactos. Com esta belíssima lição, com este ensinamento profundo aqui, então encerramos. Encerramos. E os recados de sempre. Curta, compartilhe, assine o canal no YouTube para você receber as postagens de vídeo. Assine também no Spotify, no seu streaming de áudio, para você acompanhar quando tem episódios novos. Agora a gente voltou semanalmente, né, Luana? Passamos aí um período estranho. Às vezes a segunda vira quarta. De vez em quando atrasa. Né? Mas estamos aí. Apoie o nosso canal. Se você não sabe, nós temos um Apoia-se. Todos os links estão na nossa rede social, tem um direcionador de link lá certinho. Você pode participar do nosso grupo, você pode participar de encontros, você pode receber livros autografados, Luana. A gente fez esse mimo. Na Feira do Pacaembu. Eram livros de sebo? Sim. Mas eram autografados. Isso que importa. Milton Ratum. Eu não posso fazer nada se as capas de sebo são mais bonitas. Aí você tem um ponto. Nós, os estetas, como sempre, as nossas escolhas aqui são sempre baseadas nesse critério da beleza. É isso? É isso, gente. Boa semana pra todo mundo. E evitem ser estranhos. Vamos tentar não ser estranhos. Pelo menos socialmente. Dentro de casa, pode ser o que quiser. Tem o limite do crime, não comam cadáveres. Mas, para isso... Cadáveres de gente, porque de animal pode, vende no supermercado. Olha, militei. Mas sem ser bem passado e sem misturar carnes. Sim. Porque também não é bagunça. Um beijo, gente. Beijo. Até mais.